Olá, olá, seja muito bem-vindo ao 1504 Podcast, o podcast que fala sobre pessoas, cultura e empreendedorismo. E hoje é um dia muito especial porque eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. E eu vou falar só um pouco do currículo dela que ela vai trazer para nós aqui, logo, logo. Ela é empreendedora há mais de 10 anos, ela é especialista em comunicação e networking, ela é apresentadora e mentora, ela tem mais de 7 mil alunos, mais de 7 mil pessoas que foram impulsionadas, né? Foram impulsionadas através do seu posicionamento e da comunicação. Eu não vou falar muito, vou deixar ela se apresentar. Gisele Soardi, um prazer, Gi, ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Para vocês também, estejam aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho, vou contar um pouquinho do que eu faço, do que eu posso ajudar mais pessoas ainda a se comunicarem melhor. Maravilha, maravilha. Gi, eu vou deixar você falar hoje aqui, porque você tem muita coisa para falar e eu vou tirando algumas dúvidas no decorrer da conversa. Eu vou deixar você falar porque você tem muito mais coisa para falar e para ensinar pra gente aqui hoje. E eu queria começar... Eu sei um pouquinho só da tua carreira, eu queria começar com você falando um pouquinho sobre ela pra gente. Conta um pouquinho da tua trajetória aí até hoje. Conto sim. E eu vou começar contando alguns pontos que aí até você mesmo e muitas pessoas vão pensar assim, mas como que ela faz os programas de televisão? Como que ela tá nos palcos? Como que ela ensina sobre isso? E a primeira coisa, quando eu iniciei e tomei a decisão de no que eu iria me formar, eu gostava muito da questão da educação física. Então, minha irmã também já era formada em educação física e eu fui para essa área. Comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar com natação e fui me especializar, fazer a pós-graduação em psicomotricidade. E aí, você acabou de fazer essa apresentação minha e não tem nada disso no meu currículo e eu não falo hoje sobre isso. Só que o que acontece? A educação física, eu me formei em bacharelado e licenciatura, que a licenciatura é lecionar, então é dar aulas. E já dentro da faculdade eu sempre queria me envolver nos eventos, então eu estava em todos os eventos. E eu achava o máximo dar aula para um aluno, mas quando tinha 10, 50, era um evento, eu achava muito melhor, né? E mais produtivo. E eu comecei a me envolver em vários projetos. Então, eu participava de vários eventos, vinham os palestrantes internacionais, eu queria estar nos bastidores, eu entrava em contato para gerar valor, como aprender, e fui aprendendo assim. E o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi na Academia Gustavo Borges, aqui de Curitiba, que é do nadador olímpico, né, Gustavo Borges. E lá dentro a gente desenvolveu a metodologia de natação. Então, eu aprendi também nesse papel de criar projetos. E com isso, foi uma base muito boa para mim, porque foi aonde eu aprendi sobre como liderar a nossa própria vida, liderar a nossa carreira e ter foco e determinação. Porque eu aprendi com um campeão olímpico, literalmente. Você não pode olhar para os lados, é olhar para frente. Sim. E qualquer milésimo de segundo faz a diferença. E que professor, né? Um baita cara. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, depois disso, eu trabalhando na área, conhecendo, e o profissional de educação física, né, já é mais reconhecido, mas na época que eu trabalhava, isso fazem 15 anos, eu comecei a ver que era uma coisa que eu gostava bastante, tudo, só que um determinado momento da nossa vida, foi depois que eu casei, a gente viu que tinha um segmento que ia dar muito mais dinheiro, que era um segmento industrial. Mas, Gisele, você ainda não chegou até a comunicação. Como assim um segmento industrial? Foi quando meu marido viu a oportunidade, junto com o padrasto dele, de trabalhar com peças voltadas para caldeiras e estufas industriais. E aí eu vi que era um segmento que a gente poderia ter um crescimento bacana na nossa vida. E é como se eu tivesse pegado aquele desejo de falar com pessoas, de conversar com pessoas, de criar projetos grandes, tivesse pego e guardado numa caixinha. Porque eu comecei a trabalhar num segmento que eu não conhecia. Eu tinha que administrar uma empresa junto com ele. E daí eu até brinco sobre isso. Meu nome completo era Gisele Cristina Soardi. Depois entrou o Santos Silva. Então eu era os 5. Gisele Cristina Soardi Santos Silva. A empresa, as pessoas ligavam. Com quem que você quer falar de vendas? Cristina. Gisele. Era sempre assim. Por quê? Porque a gente começou numa sala. Começou a ter um crescimento ali. E aí eu fui conhecendo através do YouTube, assistindo vídeos de administração, de vendas, o que era finanças, como criar planilhas, porque eu não era dessa área, eu era da área da saúde. Só que a gente teve um crescimento rápido.
Hoje em dia a gente tem um escritório já há 11 anos, nós temos um sócio italiano, a maioria das peças vem da Europa, dos Estados Unidos. Eu não comando mais, quem comanda é meu marido, só que passaram-se 5 anos, eu continuei com ele ali. Depois de 5 anos, é como se eu tivesse pego aquela caixinha do desejo de conversar com pessoas, a gente já teve uma base, tirei e começava. No tempo que eu terminava de fazer nota fiscal, entrava em contato com clientes, eu abria aquela caixinha e falava, agora eu vou criar meus projetos. E assim eu fui aos poucos. E aí quando eu saí do escritório, ele falava, Gisele, onde você vai? Calma, eu tenho um plano. Calma, eu tenho um plano. E aí eu fui pegando os projetos e colocando em ação. E esses projetos foi quando eu comecei a falar de qualidade de vida na televisão. Então eu comecei a aparecer, criamos um canal no YouTube chamado Eu Incentivo a Saúde. Comecei a gravar vídeos, ele que gravava os meus vídeos. E daí que eu fui ficando mais conhecida. Então eu fui sendo convidada para várias emissoras para falar sobre qualidade de vida. Daí que vem uma coisa que eu conto muito da minha história e que eu incentivo as pessoas, que o que é? Eu poderia só falar sobre qualidade de vida. Qualidade de vida pode ser até a pessoa que tem saneamento básico, tem uma água para tomar. Só que eu falava assim, qualidade de vida para você conseguir caminhar melhor. Qualidade de vida para você não sentir dor nas costas. Qualidade de vida... E aí eu entrava em coisas específicas. E com isso eu comecei a abrir o leque que eu queria, que era da televisão, falar sobre qualidade de vida. Então, eu participei do programa da Fátima Bernardes, do Bem-Estar. Aqui no Paraná, comecei a participar em todos. Toda semana, eu só falava pra ele assim, eu vou sair do escritório, calma, eu tenho um plano. E aí, eu ia pra TV, porque ser entrevistada, você não recebe pra isso. Sim. Então, eu investia, era como se eu estivesse investindo mesmo e ia. E comecei a criar projetos e apresentar. Então, eu apresentava pra todo mundo. E comecei a participar de várias associações e servir as pessoas. Qualquer área, a gente tem que pensar nisso também. O nosso papel de servir e pra que as pessoas conheçam o que a gente faz. E eu fiz muito isso, ainda faço. Depois disso, depois desse papel de servir bastante para televisão, eu já entregava o conteúdo pronto para as produtoras e para elas eu estava ali já entregando mastigado. Então eu estava toda hora na televisão. E eu comecei a ficar conhecida até que eu consegui um espaço na Paraná, que é a TV Cultura, um programa aos sábados, que era o Mexa-se. Tem vários vídeos na internet, depois se vocês quiserem procurar. Toda semana eu apresentava um tipo de exercício físico. Só que não era assim, vamos falar sobre academia, vamos falar sobre alongamento. Não, eu escolhia uns esportes bem diferentes. Então eu fazia bungee jump, escalada, rapel, kart. Eu sempre escolhia coisas diferentes. E a gente começou a gravar. Comecei a viajar o mundo fazendo sobre isso. E até então eu não recebia nada, a gente investia. Então a gente tirava do escritório, eu viajava. Quem fazia toda a produção era o meu marido. E a gente viajava. E as pessoas olhavam, meu Deus, que programa sensacional. Tanto produção, a gente fez Nova York, fez Havaí, fez Europa. Só que a gente usava o que a gente aprendeu, né? E tinha de investimento do escritório. Era aquela coisa da gente mesmo patrocinar o nosso negócio. Só que eu estava patrocinando o meu projeto dessa transição de carreira. Foi até que eu comecei a ter patrocinadores. E aí que eu fui convidada para começar a falar mais na TV. E daí é assim que eu fui fazer uma pós-graduação, entender sobre comunicação e marketing. Legal demais, Gi. Quanto tempo durou esse processo? Desde você começar o canal no YouTube até você ter as primeiras aparições ali na TV, você ir pra TV. Quanto tempo mais ou menos durou? Quando eu comecei as gravações, em alguns meses eu já estava dentro da televisão. O que eu fazia? Não tinha Instagram ainda e não tinha as pessoas não estavam tanto nas redes sociais. Então, pus uma TV do lado do computador do meu escritório. Eu não ficava assistindo TV o dia inteiro, só que eu esperava passar as letrinhas, os letterings quando acabam os programas. E eu pegava o nome completo da pessoa e o cargo, eu anotava. Quando você tem o acesso e você sabe aonde você quer chegar, eu não tinha ninguém da televisão, ninguém da minha família trabalha com TV. Eu ligava pra emissora, e daí como eu passava o dia todo dentro do escritório, eu ligava e falava, quero falar com fulano de tal, nome e sobrenome, do setor tal. As pessoas não perguntam quem é. Impressionante. Passa. Verdade, passa. Você incrível. pode falar assim, eu quero falar com o governador tal, quero falar... Você fala assim, falando de um cargo, né? As pessoas... Porque você sabe qual é o cargo, você sabe o nome e o sobrenome, você só não sabe o RG. A pessoa ainda não sabe que você existe, mas você acessa. Eu falo muito desse papel de acesso. E eu comecei assim, aí eu entrava em contato, quando eu recebia, eu falava assim, olha, eu sou a Gisele, quero falar sobre isso. Eu ia específico, não assim, eu queria muito aparecer na TV, quero gravar. Então assim começou, até que eu fui convidada para assumir um programa de televisão
do dia para a noite, literalmente, porque então, como eu não tinha formação em jornalismo, ainda não tenho a formação, só que eu fui convidada. E eles falaram, Gisele, é mais fácil eu te treinar para ser a apresentadora do que treinar alguém para ser o comercial que você é. Então, para você ver a carreira, o que foi? Aquela base que eu tive, que não foi a minha formação acadêmica, que, claro, é fundamental, né? E não tô aqui para não incentivar a fazer, mas aquela base me trouxe, mas a experiência do comercial me levou até a televisão. Não porque eu era uma apresentadora, porque eu tinha um currículo de apresentadora. Isso me trouxe, e foram as conexões, porque eu tinha muitas conexões, e aí eles falaram, bom, ela vai conseguir manter um programa através dos patrocínios, então colocar ela sentada para entrevistar alguém é mais fácil, e é assim que eu comecei na televisão. Incrível, né? Que incrível. E assim, você falando da questão das letrinhas ali, é uma coisa muito óbvia, só que eu acho que 99% das pessoas não pensaria nisso. Ia pensar assim, poxa, ou desistiria no meio do caminho, né? Eu não vou à frente com esse sonho não, porque eu não vou conseguir nunca. Ou então iria pensar em, eu tenho que falar com o diretor da TV, pro diretor me apresentar pra fulano de tal. E uma coisa óbvia, tipo, as letrinhas estão passando ali, provavelmente o cara que trabalhou ali é um cara que vai me dar acesso pra eu evoluir. É só você olhar as oportunidades. Quando eu digo isso, hoje, o que você quiser fazer, você olha as oportunidades em volta e você consegue ter acesso. Só que para isso você precisa se tornar interessante também. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver realmente. Por exemplo, não adiantaria eu ligar e falar eu sou formada em educação física, tenho um canal no YouTube, então eu quero falar sobre... Não, eu ia específico. Olha, eu vi que vocês falam, na semana que vem é o Dia Mundial da Saúde. Então, eu acredito que dá pra falar isso. Eu já metralhava tudo que dava pra falar. Fazia pauta, pronto. Só mastigado. Em qualquer negócio é assim. Qualquer área é assim. Hoje em dia, eu faço os projetos especiais na TV, né? Atuo em muitos projetos especiais dentro do grupo da Rede Massa na parte digital, que é bem interessante, que eu tenho orgulho de fazer parte. E pensar que, até falando um pouco da Rede Massa, que é afiliada à SBT, pensa quem é o maior comunicador do Brasil, o Silvio Santos. Como que ele começou? O que ele começou vendendo? As coisas que ele faz. E aí, trazendo dessa experiência aqui pra gente falar sobre carreira, o que eu faço hoje de ajudar mulheres, que é onde eu me posiciono bastante na minha rede social, de ajudar mulheres, só que eu também atendo empresas. E quando a gente fala, né, nesse papel de como se posicionar, então, você entra na minha rede social, não tem falando sobre a Calor e Queimadores, que é a empresa que roda aqui, né? Que fica aqui em Curitiba, aqui no Seu Que Cuido. Porque senão as pessoas vão entrar e falar assim, não tô entendendo. Ela trabalha ali, trabalha lá. Não, a empresa tá ali funcionando. A Gisele faz apresentação de eventos, mas o que tem a ver ela me dar mentoria de comunicação se eu sou uma mulher e ela diz que dá mentoria para as mulheres? Então, o que é? Sempre se posicionar. E quando eu comecei a fazer isso, a minha carreira começou a deslanchar, eu comecei a ser convidada para estar em vários lugares e consegui conquistar as pessoas para entenderem que a comunicação é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente quer complicar, né? Complica tudo, né? A gente complica tudo, impressionante. Gi, você estava falando da transição de carreira que você fez. E qual foi a coisa mais difícil, assim, que você se deparou nessa transição, né? Você estava lá acho que na história você parou ali, no escritório, que você procurou acessar as pessoas ali. E como é que foi esse processo aí de mudança? Eu vou dizer assim que a decisão de mudança, a gente sempre tem que pensar, né? E aconteceu comigo também. Mas, ao mesmo tempo, acho que o mais difícil, até do escritório para a televisão, não foi difícil. Até porque na TV eu sempre fazia as reuniões, hoje em dia mesmo, não estando ali dentro, né? Mas fazendo os projetos de comunicação dentro de empresas, eu ainda faço isso. Só que o mais difícil foi... com relação até à questão de sociedade, tudo o que é? É me desligar da educação física, porque eu falava, gente, eu fiz uma faculdade, meus pais investiram em mim, é como se eu estivesse rasgando meu diploma, e aí na minha cabeça eu colocar que não, eu não preciso mais daquele conselho, fazer parte daquele conselho de educação física, porque eu não dou mais aula. Mas só pra você ter noção, até hoje eu não consegui me desligar do conselho. E faz 7 anos que eu não atuo na área. E eu não largo a minha carteirinha. O que eu vou fazer com aquilo? Talvez em algum momento alguma coisa. Até para projetos de eventos esportivos eu posso usar e já usei. Mas pra você ver, é a nossa mentalidade. E aí quando eu comecei a entender isso, até a questão da televisão, quando eu fui fazer a transição de sair da TV para ir pro digital, também foi difícil. Porque a televisão é fama, né? É verdade. E as pessoas buscam a fama. Só que eu tava ali num papel de... Eu só convidava as pessoas para vir, tinha os patrocinadores, eu falava sobre eles. Todo dia sentava alguém na minha frente e eu fazia perguntas. E eu não podia falar de mim. Porque eu não era a protagonista da história, era o terceiro.
Sempre é outra pessoa. Então, esse é o papel também. De eu entender, quando eu entendi que eu era protagonista, que eu poderia estar na frente, falando, ensinando, incentivando as pessoas, aí que foi tudo mudando. E aí sim que eu comecei a perceber quantas pessoas precisam pensar. Escutar a nossa história, por exemplo, aqui o que eu tô contando de transição de carreira, escutar e pensar. Qual é a chave da virada para fazer as coisas acontecerem? Que nem aconteceu comigo. Um exemplo até para contar, eu gosto bastante de contar essa passagem, tem várias outras, mas da questão da Fátima Bernardes. Quando eu descobri lá em 2015 que eu queria ser apresentadora, eu fui modelar alguém. E eu falei, a Fátima Bernardes que eu vou modelar. Em 2015, eu fui fazer um trabalho para uma agência de modelos, ainda trabalhava como educadora física, e fui ser garota propaganda de uma academia. E naquela ocasião, a empresa ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, com umas modelos para serem figurantes de novelas e tudo para ficar lá no Projac. E as primeiras pessoas que ficam na plateia de frente dos programas também são figurantes. E eles falaram que poderia fazer. E eu falei, se eu for, eu consigo fazer a Fátima Bernardes? É ela que eu quero modelar. Consegue. E eu paguei pra ir pro Rio de Janeiro. E eu me lembro na época que só cheguei em casa. Meu filho tinha 5 anos. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu tenho um plano, vai ficar tudo bem. Eu tô indo pro Rio de Janeiro e eu volto daqui 3, 4 dias. Fui com um bando de adolescente pro Rio de Janeiro. Ficamos lá e eu fiquei. E fiz aquilo ali. Sentei. E fiquei modelando a Fátima Bernardes em tudo que ela fazia. Só que eu nunca imaginava que eu ia ser uma apresentadora de programa de televisão igual ela. E eu fiquei ali modelando e eu prestava atenção em tudo. O jeito que ela sentava, o jeito que ela falava, o jeito que ela olhava o TP, o jeito que ela tratava as pessoas. E eu fiquei ali no primeiro ano. Nos intervalos e o momento que eu tinha, eu fazia conexões com todo mundo. Então, eu conversava com a camareira, eu conversava com a pessoa do camarim, eu conversava com a maquiadora, com o produtor, ia pegando contato e conversava. E em 2016, eu voltei para o Rio de Janeiro, a gente voltou a passeio, e eu entrei em contato com aqueles contatos que eu tinha e falei, tô aqui, gostaria muito de fazer Fátima Bernardes. Lá fui eu de novo, sentei na mesma cadeira, eu poderia sentar em outras tudo, claro, mas eu escolhi sentar ali. E aí, naquele de 2015 para 2016, eu já estava aparecendo em alguns programas de televisão, gravando várias coisas. Só que só de eu aparecer ali, mesmo na figuração, quando eu voltava, as pessoas falavam, meu Deus, como que ela foi na Fátima Bernardes? Ninguém me colocou lá. E é isso que a gente tem que parar e pensar, como que a gente consegue. E foi isso que aconteceu. 2016, de volta, sentei na mesma e eu ficava prestando atenção em tudo, modelando ela. Até que eu comecei a perceber que eu tinha que estar do outro lado da câmera. Como que eu ia chamar atenção para ser convidada para estar, por exemplo, num programa de grande audiência? Foi aí que a gente começou a criar vários projetos. Então, eu fazia coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente fez uma viagem para Nova York, eu fazia stand-up paddle, que é remar em pé na prancha, no mesmo mar que é em volta da Estátua da Liberdade. Umas coisas totalmente diferentes para realmente fazer coisa diferente, gravações diferentes. Andei de skate na Eslovênia, bicicleta na Áustria, umas coisas assim que as pessoas dizem, o que a Gisele tá inventando? Só que essas viagens a gente fazia para negócios, com relação ao escritório. Só que eu aproveitava e fazia essas captações de imagem. Até que em 2015, 16, daí 17, eu fiz uma gravação com o meu avô. Na época ele tinha 93 anos. E ele ainda faz, né? Ele ainda é vivo, graças a Deus. Fazia exercício físico todos os dias. Chamei ele e falei, vô, vamos gravar um vídeo? Ele morava na praia, a gente foi, levou a prancha. E aí, minha tia falava, você é louco, vai por ela de pé na prancha. Eu falei, não, tia, pode ficar tranquilo. Conversei com ele na areia, vô, o que você acha que as pessoas tinham que fazer para conseguir viver até os 93 anos? Levantar do sofá, lavar uma louça, fazer um exercício. E a gente gravou tudo isso. Vô, tô com essa prancha, você topa subir? Topo, vamos lá, vamos subir. Gravamos tudo isso, ele só ficou sentado, né? Porque a gente tinha que segurar a saúde dele ali. E a gente gravou esse vídeo, editamos rápido e mandamos para várias emissoras, até porque a gente tinha vários contatos já de outras ocasiões. Até que 2 dias depois, aquele contato que eu tinha nos anos anteriores lá do Rio de Janeiro me ligou. É como se eu tivesse atendido já sabendo o que ia acontecer. Porque eu já estava modelando ela, queria muito estar do lado dela, não no lugar dela. E a gente também tem que pensar nisso na nossa carreira. Às vezes a gente fica modelando, nossa, eu ainda vou ser aquela pessoa. Não. Quando a gente entende, fala quais são as características que levaram ela até lá. Não é a mesma a minha história, não é a mesma dela. Só que eu gostaria de aprender com ela.
Então, a gente fez isso, eles ligaram e falaram, Gisele, você pode vir pro Rio com seu avô? A gente quer entrevistar vocês. Então, o nome da pauta era Avós Ativos, como os avós incentivam os seus netos. Eu falei, é claro, é como se eu falasse, se eu sabia que esse dia ia chegar. Mas foi porque uma coisa totalmente aleatória, onde que um senhor de 93 anos vai remar em cima de uma prancha. Então, é pensar nisso, sempre essa disrupção. O que a gente pode fazer para literalmente chamar a atenção positivamente para o que a gente faz? Até que a gente foi e a hora que eu sentei da poltrona do lado de lá da câmera e ela falou meu nome, eu olhava para aquela Gisele que estava lá atrás, nos 2 anos atrás, e falava, tá vendo? Você conseguiu. E ali eu já estava nessa transição de carreira e ali foi o meu ápice, foi quando eu sentei, é como se eu me lembro da cena, eu sentei. Quando ela falou meu nome, que eu cruzei a perna do jeito que ela cruzava, para você ver que são coisas simples, características, e que eu falei, consegui. E depois disso, sim, muitas portas se abriram. Por quê? Porque se a Gisele chegou até lá sem ninguém colocar ela, claro, as pessoas que estavam ali, mas não foi assim uma indicação. E quem era a Gisele? Nada. Era uma educadora física que depois entrou no segmento industrial e assim foi. Então, daquela experiência, o que eu posso trazer, né, até dessa minha transição é pensar como que a gente pode, com o que a gente faz hoje, aonde a gente quer chegar. E eu sempre olhava isso. É claro que a gente não tem que ficar vivendo o futuro, mas é hoje que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha um futuro e pensar assim, nossa, eu quero muito ser tal coisa. O que a gente quiser ser, a gente consegue. Eu, por exemplo, não foi claro do dia para a noite. Em qualquer área é assim. Mas depois que aconteceu isso, eu comecei a trabalhar com a televisão, fazer muitos contatos, eu comecei a aprender a arte de servir, que daí vem para o papel do network. Foi isso que me levou até a televisão, isso que me leva a grandes associações, a grandes apresentações, a grandes parcerias, né, a grandes projetos. Por quê? É só pelas conexões e eu estava sempre servindo. Legal, Gi. Muito, muito inspiradora essa história. Tem uma frase do Walt Disney que diz, se você pode sonhar, você pode realizar também. Eu acho que dá pra fazer até o contraponto dessa frase, ouvindo a tua história, que, cara, se você pode sonhar, você pode realizar. E se você não consegue sonhar, talvez você nunca consiga realizar também. Né? Porque tudo começa na mente, né? Que é o que você comentou. Eu me visualizava ali e eu fui atrás do que eu precisava, do que eu queria, né? E aí, engraçado que às vezes, que nem aconteceu comigo, que eu sempre brinco essa questão de caixinha, que às vezes a gente tem umas caixinhas, uns sonhos fechados dentro das caixinhas. Se você nunca abrir, ninguém nunca vai saber. E eu fui começando a contar a minha história, contar o que eu fazia e onde eu queria chegar. Em nenhum momento eu falava, eu quero entrar para um programa de televisão assim, eu quero fazer... Não, mas o que eu fui fazendo, criando a base. Às vezes a gente fica pensando, eu quero chegar no topo, mas e a base? Como que você constrói? E aí é como se eu estivesse pulverizando. E eu sempre pensei nisso. Aonde o meu nome e o meu sobrenome poderia me levar. É importante o nome de uma empresa, é importante a gente estar aliado a empresas grandes, fundamental. Mas é pensar sempre, independente da empresa, quem sou eu? O que eu faço? O meu nome e o meu sobrenome. Então, independente da empresa que eu estive à frente, que eu estou à frente, é sempre pensar. Como que eu consigo, com ética e responsabilidade, fazer com que o meu nome cresça, né? Eu sempre pensei assim, é o que eu incentivo para as pessoas, porque antes de você ter um CNPJ, antes de você ser contratado por um CNPJ, você tem o seu CPF. E o que você vai deixando, o que você vai plantando ao longo do caminho? Esses 11 anos de plantação que eu fiz, falando, né, de quando eu virei empresária do dia para a noite, por necessidade até. Porque não era uma coisa assim, nossa, acordei um dia e falei, nossa, quero empreender hoje. Não foi. A gente viu uma oportunidade, o segmento nada a ver, a gente penou muito porque não entendia de importação, não sabia fazer radar, a gente perdeu muito dinheiro com isso. Só que toda aquela base, uma das associações que eu participo aqui do Paraná, que é a Associação Comercial do Paraná, que é uma associação centenária. Então, eu só entrei para a Associação Comercial do Paraná, não era porque eu era apresentadora, é porque eu era empresária. Então, eu me associei como empresária, até hoje a gente utiliza os serviços da ACP, me associei como empresária e depois disso fui entender o que era empreendedorismo. Olha como são as coisas. Eu já era empresária há 5 anos, mas eu não sabia o que era empreendedorismo, porque não se falava empreendedorismo feminino na época. Quando eu descobri, eu falei, caramba, eu sou uma empreendedora. Pensa, eu já era há 5 anos. E aí eu entrei e depois eu comecei a me associar em vários lugares. Por que é isso? Mais uma vez. A minha marca naquela época, Gisele Suardi, não era conhecida. Então o que eu fiz? Eu fui me aliar a marcas grandes. A marca grande, por que se aliar com a Gisele Suardi? Quem é ela? Gerando valor.
mostrando o que eu podia fazer, aonde eu podia ajudar, e assim foi. Então, eu faço parte, inclusive, né, do conselho, fiz parte muito tempo ali direto no conselho da mulher empresária dentro da CP, até já... em 2017 eu fiz a primeira palestra lá falando sobre como empreender na vida com qualidade, porque eu ainda falava de saúde. E agora, há pouco tempo, eu voltei, foi a primeira reunião presencial que lotou a casa e eu falei sobre esse papel do network, as conexões que nos traz oportunidades. Daí, quando eu cheguei, ela falava, a diretora falou bem assim, Gisele, a gente lembra de você quando você veio aqui, a palavra que ela usou foi assim, mirradinha, com várias ideias e vários sonhos, olha no que você se tornou. E daí eu falei assim, dessa mesma resposta eu falo, quem são as pessoas que a gente encontra no caminho que nos ajudam a crescer, porque a gente também tem que pensar nisso, agradecer, né, sempre pensar nesse papel de gratidão das pessoas que passam pela nossa vida, mas também o que a gente deixa na vida das pessoas. Para sim a gente ter portas abertas. Eu falei da CP, mas tem várias aqui no Paraná, instituições renomadas como a DVB e várias outras. Então é sempre pensar como que eu consigo agregar na vida dos outros, mas sempre pensando sendo estratégico, né? Tendo uma estratégia de comunicação no meu nome. Que marca que eu quero me aliar? É isso aí. Hoje, assim, para a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, é muito difícil ter esse raciocínio assim, tão assertivo igual você teve. A tua carreira, desde o início lá, parece que você queria chegar num determinado lugar e não parava até chegar ali. Mas para a maioria das pessoas, talvez isso não seja tão claro, assim, pelo menos o que eu vejo, assim, quando eu olho para alguns amigos, para algumas pessoas que estão ao redor. O que é o diferencial de uma pessoa que consegue, igual você, conseguiu chegar onde você queria, para uma pessoa que acaba desviando no meio do caminho? O que é mandatório? O que faz ela chegar? Se eu falar a palavra foco, é uma palavra que todo mundo conhece. Foco é você olhar, enxergar onde você quer chegar, porque você tem que saber que tem o foco. Só que a gente tem que ir sempre dando os passos pequenos. Você não enxerga lá na frente a luz no fim do túnel. Você tem que ir caminhando para chegar até lá. Agora, essa caminhada, ela precisa ser uma caminhada onde você vai plantando as sementes sólidas, porque senão você desaba rápido. O que isso tem a ver com a minha carreira e que eu posso trazer de ensinamentos? Eu fui aos poucos entendendo quais eram os caminhos que seriam interessantes e estratégicos, porque a gente tem que pensar sempre na nossa estratégia. Eu sempre fui pensando quais eram os caminhos estratégicos e quais portas que eu poderia abrir, que às vezes as portas, a gente tem que pensar nisso, as portas às vezes estão só encostadas. E como que a gente pode acessar? E como que eu poderia abrir muitas portas para as pessoas? Porque às vezes a gente olha uma pessoa grande, uma pessoa ou até uma empresa grande e fala assim, nossa, eu nunca vou chegar lá. E eu sempre pensei assim, na minha humilde, no meu humilde conhecimento, na minha humilde carreira, como que com o que eu tenho hoje, eu consigo mostrar valor, gerar valor numa empresa grande, por exemplo, para eu estar aliada a essa empresa grande. Eu sempre pensei assim. Então, até quando eu tô em grandes palcos, com grandes líderes, né? Agora, nos últimos dias eu estive no palco com o Thiago Nigro. Desculpa, o Thiago Nigro vai acontecer ainda esse mês. Com o Thiago Brunet, vários outros, né? Pablo Marçal, Júnior Neves, várias pessoas que eu já pude ou abrir eventos ou estar ali organizando eventos. Eu não sou uma empresa que organiza eventos. Sou uma organizadora de eventos. Só que um exemplo do próprio Pablo, por exemplo. Eu só consegui organizar todo o evento, fazer acontecer, porque eu tinha conexões. Porque eles entraram e aí o que é? Eu fui plantando. Fui até uma pessoa que tinha contato com eles, gerei valor na vida deles. Aí quando eles precisaram para o Pablo, eles falaram, Gisele, tem um contato. Quem? Curitiba? É com a Gisele. Quem é a Gisele dentro de Curitiba? Eu não sou especialista em eventos. Eu sei fazer eventos, até pela essa base toda que eu tenho, mas eu não tenho uma empresa de eventos. Não é o meu objetivo principal de renda. O que aconteceu? Eles entraram em contato. O que vocês precisam? Preciso de um espaço. O que mais? Só assim, ó. Celular na mão e fazendo os contatos. Preciso de um espaço grande para 300 pessoas gratuito. Preciso isso, preciso aquilo. Talvez, e é óbvio, né? Eles não precisariam de espaço gratuito, de material gratuito, nada. Porque eles têm muito dinheiro. Mas não era. Eu mostrei que gratuitamente eu poderia gerar valor sem cobrar nada e sem fazer. Aí muitas pessoas podem pensar assim, Gisele, mas como assim ficar servindo de graça ou fazendo seu serviço de graça? Estratégia. Foi isso que eu fiz, que deu certo, que os grandes fazem também.
E que não é assim, só quando você tem que ir pequeno. Não é servir o tempo todo também. A gente tem que ser estratégico. Só que eu fui servindo e mostrando. E aí, o que aconteceu? Os acessos vão aumentando. Caramba, se ela faz isso gratuito, eu tenho que indicar para cá. E daí é uma via de mão dupla. Quanto mais você se mostra e mostra que você é interessante e você trabalha com essa questão de ética, de responsabilidade, até as outras pessoas, por exemplo, que eu entrei em contato e falei assim, olha, estou trazendo tal pessoa para Curitiba, você tem um espaço? Essas pessoas começam a me indicar e falam, caramba, ela tá ali, o nome dela tá aliado a tal nome. E assim vai abrindo, você fala assim, nossa, estou tendo muita sorte. As pessoas olham e falam assim, nossa, como ela tem sorte de estar aqui ou estar lá. E não é. Claro, é muito trabalho e é muito bastidor, só que o que a gente mostra nas redes sociais é tudo lindo e maravilhoso. Ninguém tá nos bastidores para saber os perrengues, as horas que você fica ali trabalhando e fazendo, e aí muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem tantos contatos? Sim, de nada adianta a gente ter contatos, fazer contatos e não ter contato ativo e contato de confiança, que é o que é? O que você precisar é assim, não é será que daqui a um mês eles vão me responder? Não, na hora a pessoa responde, por quê? Porque em algum momento ela precisou de você e você gerou valor. E vice-versa. A gente sempre pensar. Volto para a questão da marca. A nossa comunicação é muito. Daí vem uma coisa interessante. Às vezes a gente está tão empolgado, querendo ir à frente, tem aquele foco. Eu quero conquistar ou tal empresa, ou tal cargo, ou até mesmo, né, tal projeto. E você foca só ali. E aí você fala demais. E daí é uma outra característica que eu aprendi nos últimos 7 anos, que quando eu entrei para a parte da comunicação e me especializar. A gente tem que falar estrategicamente. E não é todo mundo que quer ouvir tudo. Aqui, por exemplo, você está me fazendo essas perguntas, eu estou contando, né, vários detalhes, mas tem muita história para contar. O que é estratégico nesse momento eu contar para você, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? Então, é sempre pensar assim, porque cada um, você tem que ter uma estratégia para conversar com as pessoas. E você pode estar numa sala de reuniões com 10 pessoas, se você souber e conseguir entender até na conversa, ouvir os outros primeiro e ver qual a característica de cada um, você consegue convencer todos, só que cada um vai ser convencido de uma forma do que você tem para oferecer. Olha aí, top demais, top demais. Você lê o ambiente e faz a tua comunicação em cima do ambiente. Sim. Muito legal, Gi. Você fala disso na tua mentoria também? Você até nem falou, se quiser fazer um jabá também pra galera, fica à vontade. Você fala disso na mentoria? Sim, então, eu desenvolvi a mentoria Fórmula da Comunicação, que o que é? As pessoas todas têm voz, só que elas têm que descobrir o poder que elas têm dessa voz. E esse poder de comunicação é criar uma estratégia de como você, com a característica que você tem, se a pessoa, se a empresa, consegue em determinados pontos, que é o que eu trabalho dentro da mentoria, por exemplo, poder de diferenciação, a autoridade, estratégia, a questão do network, mais uma conexão eficaz, porque não é só que nem eu contei da questão de contato, né, de pegar o contato, como fazer, como gerar valor. Então eu ensino tudo isso. É muito mais do que ensinar a gravar um vídeo. Eu também tenho um método chamado de Strava, eu ensino a gravar vídeos, a poder diferenciação ligado ao vídeo, várias coisas. Mas dentro da mentoria foi quando eu comecei a entender que, óbvio, cada um é único, né? Cada pessoa é única e tem o seu diferencial. Agora eu consigo analisar, entender qual é a melhor comunicação para aquela pessoa e aonde ela quer chegar. Então a gente vê o ponto A, o ponto B, mas a primeira coisa é pensar. Primeiro encontro. O que você quer? Onde você quer chegar? Eu quero chegar em grandes líderes. Então, a gente vai trilhar esse caminho para os grandes líderes. A tua comunicação vai ser em cima disso. Eu quero chegar na televisão. Já tive alunos que esse era o objetivo. Eu quero chegar nos palcos. Hoje em dia, eu tenho um programa Mulher Palestrante que eu criei por conta dessa necessidade. As mulheres vinham para as minhas palestras e falavam, Gisele, eu quero estar no palco também. Então, eu vou te ensinar. Na mentoria, eu ensinava. Agora, eu ensino em grupo. Criei uma comunidade e elas ficam enlouquecidas porque todo mundo quer fazer parte da comunidade Mulher Palestrante, que o que é? Não é só subir no palco, você pode ter a arte de saber segurar o microfone, mudar a voz, o tom de voz, o jeito de falar, a sua comunicação não verbal, que é a comunicação corporal, mas é muito mais do que isso. Até você chegar no palco e ter isso, você tem que ter várias características de comunicação. E aí, como eu trago da minha prática, aprendi na teoria, estudei bastante isso e hoje eu consigo aplicar. Gi, eu acho que eu não sou muito bom em fazer isso que você ensina, não. Você não tem umas dicas pra me dar, não? Quando a gente fala assim, eu acho que eu não sou muito bom. Na verdade, para pra pensar. Qualquer pessoa é um excelente comunicador. Daí você pode pensar assim, ou quem tá ouvindo assistindo vai falar assim, não é assim.
O que acontece? Tem pessoas que são introvertidas e tem pessoas que são extrovertidas. Daí você pode dizer assim, eu conheço você, e aí você pode me dizer assim, eu me sinto introvertido quando eu tô num ambiente que eu não tô controlado. Agora aqui, no podcast, você apresentando aqui um ambiente que você tem controle, então você se sente uma pessoa mais tranquila e mais extrovertido. Só que o que acontece é a gente entender o poder da nossa mente, o nosso poder de comunicação, de a pessoa que está do outro lado não vai saber se você é introvertido ou extrovertido. Então, o que você tem que fazer? É trabalhar o seu poder de carisma. Porque a pessoa pode ser introvertida, mas o carisma muda tudo. E carisma faz parte da comunicação também, que é você trabalhando. E daí é uma ferramenta que pode ser trabalhada. Então, que nem você falou assim, o que eu posso melhorar? Na verdade, eu sempre falo sobre isso. Quando eu entendi que o poder do carisma podia abrir várias portas, e o carisma não é só sorrir. Porque tem gente que acha que ser carismático é ficar sorrindo pro tempo todo, e não é. Ser carismático é você primeiro dar lugar às outras pessoas a falarem. Então, como assim? Seja numa reunião, você chegou num evento, eu sempre dou esse exemplo. Chegou num evento, tem um monte de gente e você chega sozinha. As pessoas gostam sempre de ir em dupla e mais pessoas, porque daí você se sente mais à vontade. E aí você chega sozinho no evento. Eu gosto mais de ir em eventos sozinhos, porque daí eu consigo fazer mais conexões, porque outra pessoa trava. O que acontece? Você chega no evento sozinho. Você olha e fala, pra onde que eu vou atirar? Literalmente, né? Aonde que eu vou começar a me conectar? Porque eu quero... E as pessoas chegam nessa ansiedade de querer se conectar com todo mundo. Eu descobri aquela pessoa. Aquela pessoa tá aqui. Eu quero me conectar com ela. Como que eu consigo chegar até ela? Criando um ponto em comum, vendo o que tem um ponto comum entre você e ela, seja de uma característica que você já saiba que ela trabalha, seja de algo que ela tá, por exemplo, um óculos, por exemplo, eu tô aqui com você e eu não te conheço. Chegamos, começamos a conversar, falei assim, nossa, que bacana o seu óculos redondo, eu também tenho um óculos parecido com o teu, se realmente eu tenho, né? Não é uma criação. E você começar por um ponto em comum, pode ser disso, pode ser uma característica de trabalho. E essa é uma das coisas que a gente pode treinar bastante. Então não é assim, o que eu posso melhorar. Todos os dias a gente pode melhorar. Eu aprendo muito. Teve um certo dia, uma experiência interessante, que eu paguei para estar num coquetel. E era um coquetel de negócio. E foi bem caro. Depois que eu paguei, eu falei, caramba, será que vai valer a pena mesmo? Eu tenho que me conectar com muita gente, porque foi um investimento, primeira vez que eu paguei um coquetel tão caro daquele jeito. Só que também vem na nossa mente, né? Daí já é uma outra coisa que a gente poderia falar, que é o preço e valor, né? E daí, na hora eu pensei no valor, na hora de investir, e depois eu comecei a pensar no preço. Falei, caramba, que coquetel caro. Cheguei no coquetel e tal, várias pessoas conversando, todas sentadas assim, e chegou um empresário. E daí ele chegou e uma pessoa que estava do meu lado já sabia. A maioria das pessoas sabiam quem ele era e eu não sabia. E ele começou, e aí, o que vocês fazem e tal? E eu fui me conectar e ele começou a falar sobre liderança. E eu fui me conectar e daí eu falei assim, que bacana. E você, fala sobre o quê? E daí ele, liderança de carreira, liderança de negócios. E ele começou a conversar e outra pessoa puxou o assunto. A pessoa que tá do meu lado só cutucou e fez assim com o celular pra me mostrar quem ele era no Instagram. E eu olhei e falei, caramba, como é que... eu fiquei e falei, putz, ele deve ter pensado, como é que ela não sabe quem sou eu? E daí pra consertar aquilo ali. Porque eu falei, gente do céu, como que eu fiz? Olha o que aconteceu. Peguei o Instagram, entrei rápido, só fiz assim, rodei e vi um assunto que fazia sentido com o meu. Foi muito rápido, tanto que quem ficou ali depois veio conversando, Gisele, como que você conseguiu isso? Só rodei assim e ele tava falando de liderança na nossa comunicação. Eu larguei o celular e daí falei, agora tem que consertar, né? E daí eu falei assim, nossa, que bacana, eu realmente não te seguia nas redes sociais, então eu não sabia o que você estava fazendo ultimamente, porque realmente eu não sabia quem ele era. Fui sincera e só falei bem assim, comecei a te seguir e que legal essa live que você fez essa semana, né? Você acredita que eu falo sobre isso, sobre comunicação? Gente, como é difícil. O que você acredita que é o principal? O que eu fiz? Eu mostrei pra ele que foi rápido e realmente eu fui sincera. E daí eu puxei o assunto que fazia sentido pra mim, pra ele perguntar sobre mim. E primeiro eu pedi pra ele uma dica e daí ele começou a perguntar. O que aconteceu? Passaram 3 meses, daí ele veio pra Curitiba fazer um evento, tudo. Passaram 3 meses e ele me chamou pra dar uma palestra lá em Alphaville. Essa pessoa era o gestor do Pablo Marçal. E eu nem sabia quem ele era. Eu fui pra São Paulo, eu tava lá e ele falou assim, Gisele, vou dar uma palestra sobre liderança. Você quer... Aí eu
ele viu a palestra. Eu sabia que ia ter a palestra. Eu peguei e mandei. Você quer que eu abra o teu evento? Ele falou, venha, você tá em São Paulo, pode abrir. E ele não me pediu minha foto, nada. Eu cheguei na plataforma internacional, que era um lugar que eu queria conhecer. Nunca imaginei que... Eu já imaginava, porque era uma meta estar no palco, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido. Cheguei lá. Quando eu cheguei, entrei no auditório, tava telão com a minha foto, uma foto que eles pegaram na internet. E fazia 15 minutos que eu tinha falado com ele que se eu podia abrir o evento. Uma foto escrito liderança na comunicação. Ele não me perguntou se eu falava sobre isso, se eu podia falar. Mas naquela conversa de 5 minutos, ele entendeu que eu falava disso, porque eu puxei um assunto e daí a gente conversou, a gente debateu. Então, eu puxei para ele ver que eu sabia falar. Essa também é uma característica que eu sempre faço, que as pessoas têm que aprender a fazer. Eu fiz isso, daí eu cheguei ali e falei pra ele assim, como que você quer que eu te apresente? Porque ele era um evento dele, uma palestra dele, ia ser transmitido no YouTube e tudo, eu só tava ali pra apresentar ele. Ele falou assim, como você quiser. Daí eu falei, mas quanto tempo mais ou menos? O tempo que você quiser. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, dá sua palestra aí. Ele nunca tinha assistido minha palestra. Em uma conversa de 5 minutos ele viu que eu sabia falar e claro, tava me acompanhando nas redes sociais. Eu subi no palco. Daí vem outra coisa, a gente estar pronto e preparado para as oportunidades. Eu sabia do que eu estava falando, mas aquela palestra não estava pronta. E eu assumi o microfone e o palco há 5 minutos. E eu subi no palco e comecei a falar do que eu sabia, mas puxando para a liderança, porque eu sabia que as pessoas nem sabiam que eu ia existir naquele momento. Eu estava esperando por ele para falar sobre liderança. Eu só falei sobre liderança na comunicação. Então eu falei, e aquele dia ali, depois daquilo, as pessoas falaram, como que você chegou lá tão rápido e no palco? Daí, claro, esses detalhes que eu tô contando aqui, existem, claro, outros detalhes interessantes de contar, mas esses são os principais para entender que aonde a gente quer chegar, a gente chega. E o dia que eu tava lá no palco, com o microfone, fazendo as coisas, andando pra lá e pra cá, naquele palco que eu sempre acompanhava de casa, literalmente, daqui de Curitiba, olhava a Alphaville e achava o máximo, quando eu assumi aquele papel de palco, eu falava, mais uma vez, a mesma história lá que eu contei da Fátima Bernardes, mais uma vez, aonde eu queria, eu consegui chegar. Isso aí. Legal demais, legal demais. E tem você falou de Alphaville, tem uma magia ali, né? Diferente, né? Tem. Me conta aí mais dessa tua experiência lá. Olha, eu vou dizer que, eu sempre falo isso, parece que é um portal. E daí as pessoas falam assim, é muito, é só um bairro, é só uma região. E não é. O que acontece? É a energia do movimento. É como se você ficasse lá 3 dias e você crescesse 3 meses. É incrível. Desde quando eu comecei a ir pra lá, já fazem 7 meses que eu comecei a ir pra lá, quando eu comecei as primeiras conexões, e toda vez que é o tempo todo conexão. Você tá aqui, já tem um evento lá, que já vai acontecer uma coisa lá, que a pessoa já te conecta com outra pessoa. Você começa a conversar aqui, ela já fala, pega esse contato, fala com isso, porque já gerou um movimento ali dentro. E grandes players estão indo pra lá. Estão querendo ir para lá. E realmente, as pessoas vão para lá. Então, como todo mundo já entendeu que é um movimento, eles querem ir para lá para fazer as coisas lá. E, ao mesmo tempo, você estando lá, o seu brand cresce bastante. Todas as vezes que eu vou para lá, que eu volto com outra pegada, com outro movimento. Por quê? Sempre no mesmo foco. Mas é você entender, e a gente pode criar isso em qualquer região, se parar para pensar. Como que foi criado aquilo ali? Até eu tava num evento nos últimos dias lá, eu passei os dias lá, e eles estavam falando sobre isso. Uma pessoa que fez o movimento todo e tá todo mundo indo pra lá. Isso aconteceu há menos de 2 anos. Então, para você pensar que a gente pode criar um movimento que a gente quiser. Mas a gente sempre tem que pensar com o pé no chão. Por quê? É o movimento, é lá que acontece, é pra lá que eu vou largar tudo e vou fazer. O que você já tem de base para você chegar lá e fazer? Não, o digital, ele pode abrir várias portas, mas não é só porque você está lá que vai abrir as portas. Eu sempre falo isso e hoje em dia eu entrego para as minhas alunas essa chave aqui. Então eu tenho legião de mulheres que usam essa chave. O que é? E isso, eu digo a legião de mulheres, que é onde eu entrego esse daqui. Mas isso vale para várias pessoas, para todo mundo. Que o que é? A gente tem a nossa chave do sucesso. Pode ser em Alphaville, pode ser em qualquer lugar do mundo. Não adianta de nada eu estar lá, não gerar nenhum valor, não gerar nenhum movimento e falar assim, pra mim não deu certo. Não é Alphaville, não é pra mim. Não é. O que você faz e vai mostrando valor? Eu fiz já 2 eventos meus lá. E aí as pessoas falam, Gisele, mas você é conhecida em Curitiba, por que você vai fazer lá? Porque eu tenho um
plano. E daí volta naquela questão. É um projeto. Que projeto? Como que você consegue pensar nisso? Tudo existe uma forma de crescimento. E aí as pessoas têm que pensar onde eu vou investir. Né? Que nem eu contei a questão do coquetel. Quantos mercados que eu poderia fazer, se parar pra pensar agora vindo pro preço? Quantos mercados eu poderia fazer com o valor que eu paguei num coquetel de 1h30? Mas quantas conexões que depois eu pude fazer vários outros mercados? Você vê que o preço e valor, quando as pessoas mudam essa chave, literalmente, começam a prestar atenção nisso, né? E a oportunidade, igual você falou, né? Tem aquela frase, né? Que é melhor você estar pronto e ter uma oportunidade, sem ter oportunidade, do que você ter uma oportunidade sem estar pronto, né? E é exatamente isso. Você tem que estar preparado para o que vem, para quem vem na frente, né? O tempo todo com essa mentalidade, igual você falou. Muito legal, Gi. Muito legal mesmo. E quais são os próximos passos aí? Da tua carreira, da tua vida? Fala para nós. O próximo passo é o meu livro. O nome do livro é A Sua Onda, Como Você Criar um Mar de Oportunidades para os Seus Negócios. Que foi o que eu fiz, né? Esse movimento de criar um mar de oportunidades. As pessoas dizem, me ensina a ter oportunidades. Eu ensino dentro da mentoria. Só que cada um tem a sua onda. E as pessoas precisam aprender a surfar a sua onda. É a mesma coisa. E aí, quando eu criei esse projeto da Sua Onda, eu fiquei 40 dias viajando com a minha família. Era só uma viagem a passeio. A gente ficou no Havaí 40 dias. Era só para ir passear, porque meu cunhado mora lá. E é para lá que a gente vai. Só que eu criei um projeto dentro disso. Então, eu fiquei lá. Então, você perguntou quais são os projetos. Eu falei, é só o livro. Então, se parar para pensar, é só um livro. Qualquer um lança um livro. Qualquer um faz um livro e cria uma coisa. Só que eu fui para lá, porque em 2015 a gente foi e lá que a gente começou os primeiros vídeos do Eu Incentivo. Então, a gente voltou pra lá. E aí, as pessoas falam, você não vai aproveitar, você tem que ficar de férias. Eu falei, eu tenho um plano. Fui, gravei vários vídeos em vários locais que é muito difícil, se parar pra pensar quantas pessoas, né, viajam pro Havaí, por exemplo. Tive a oportunidade de ir, gravei vários vídeos. E dentro do livro, em cada capítulo onde eu falo oportunidade, network, conexões, estratégias, autoridade, em cada episódio, em cada capítulo tem um QR Code que te leva pro Havaí. Legal. Então, pra que é? Pra mostrar pras pessoas que ninguém me indicou pra fazer as coisas. Se eu recebo um prêmio, se eu tô como autoridade numa instituição, se eu tô apresentando uma coisa gigante, se eu tô num palco pra 2.500 pessoas, que nem eu tava agora nos últimos dias lá no Teatro Positivo, as pessoas, como que você chegou até lá? Todo mundo tem um mar de oportunidades. É só você... E daí vem para a questão da minha profissão, né? Que eu comecei como professora de natação. Então, qual é o mar que a gente tem? A gente saber nadar e fazer as pessoas... A gente ter a nossa prancha. Fazer as pessoas subirem na nossa onda e falar assim, caramba, é nessa onda que eu vou. Cara, o Rafa, eu quero fazer parte aqui do podcast. Eu tenho que entrar nessa onda, é essa onda. Como que eu consegui colocar as pessoas dentro da minha onda, surfarem a minha onda e mostrar para elas... Que daí vem uma outra questão. As pessoas, quando veem você tendo sucesso, elas querem surfar a sua onda. Querem ser você. Ou então, subir na prancha, surfar com você e te derrubar da onda. Também, né? Então, o que acontece? É mostrar que cada um tem a sua onda. Qual é a sua onda? Qual é a onda da outra pessoa? E eu fui descobrindo qual era a minha onda. E assim eu ensino para as pessoas. E esse livro vai ser lançado nos próximos meses, já nesse intuito, de mostrar que cada um tem a sua onda. Mas a gente primeiro precisa saber remar, subir na onda, entender qual é o pico certo, de olhar para os lados e falar assim, para que lado que eu vou? E aí, esse movimento de preparação. Então, do mesmo movimento de você subir numa onda e surfar, você tem que ter esse movimento. E olha como é isso, né? Eu falei para você sobre carreira, sobre comunicação, mas a gente tem que sempre pensar, independente da sua fé, em que você acredita, eu acredito muito em Deus. E é sempre isso, pensando na nossa intuição, mas sempre pedindo uma proteção para Deus, para o Espírito Santo falar qual é o caminho que eu vou, para onde eu vou. E as coisas parecem que vão acontecendo. E olha que engraçado, fui fazer essa viagem, no último dia da viagem, não estava nada marcado, é óbvio. No último dia, era o último pôr do sol, era o último momento, no outro dia a gente ia pegar o avião e ia voltar para o Brasil. O Kelly Slater, que é o maior campeão mundial de surf, que lá, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um livro dele, era da minha irmã, e a gente leu o livro, tudo contando a história dele, ele já era campeão, isso fazem 15 anos. Ele chegou, era o primeiro dia dele de Havaí,
ele ia participar de campeonato, ele chegou e ele foi surfar a primeira onda dele daquela temporada. E a gente se encontrou com ele. Caramba. Aí eu fiz a foto, tudo. Depois que eu terminei a foto, que eu voltei, falei, meu Deus, olha a história. Eu tinha acabado de falar da sua onda, tava criando um movimento e eu me encontrei com o cara. Gisele, você tá falando um livro de comunicação, o que tem a ver com surfista? Tudo a ver. Eu volto lá na minha base, da onde eu aprendi. Eu não sou surfista profissional, já levei muito caldo. Só que o que a gente pode aprender com os campeões? E aí o que aconteceu? Depois de alguns dias, depois nem um mês de diferença, ele foi campeão de volta. Então, como que a gente pode ser campeão da nossa carreira? É pensar sempre isso. Como que a gente pode ser campeão, mas surfando a nossa própria onda e fazendo as pessoas pularem pra dentro do seu barco, da sua prancha. Muito bom, muito bom. Hoje, muito bom isso. E tava dando uma olhada no teu Insta esses dias. E eu vi lá, igual você falou agora, né? Eu vi que você tá sempre perto de uma galera muito top, muito top. E agora estava com o Thiago Brunet recentemente. E assim, tem um monte de gente que sonha, tipo, ouvir alguma coisa desse cara falando na frente a frente, assim. E como é que é? O que você consegue extrair desse cara? Fala pra gente, assim. O que era aquele momento ali? Me conta isso. Quando você falou isso, né, de o que é estar com essas pessoas, é sempre pensar, todas essas pessoas têm uma história. E todas as vezes que eu tô com os grandes, eu fico prestando atenção nos detalhes de como ele começou e de como ele, no momento em que ele está, seja um milionário, um bilionário, seja 1 milhão de seguidores, seja 1 milhão na conta, 1 bilhão na conta. Como ele trata as pessoas. É incrível que as pessoas que já estão grandes, a forma em que ela trata as pessoas e que ela gera as conexões, volto a dizer, é por CPF. Então é pensar sempre nisso. É uma das coisas que eu aprendi, que eu sempre deixei como característica e eu sempre ensino isso. E eu presto atenção nesses detalhes, que tem pessoas que esse crescimento vem da forma em que trata as outras, com ética, com respeito e sempre sendo grato. Essa é uma das coisas que sempre vai te trazer mais crescimento ainda. Na última semana que eu estava lá em São Paulo, eu tinha, alguns meses atrás, me conectado com o Janguier Diniz, bilionário, dono, né, presidente de um grupo de educação Ser Educação, das maiores universidades do Norte, Nordeste. Quem é a Gisele na fila do pão, né? Perto de um Janguier Diniz que é bilionário. O que acontece? Eu fiz a conexão, fui fazer a imersão dele. Ele gerou um movimento chamado Obstinados. E aí ele falou que muitas pessoas poderiam ser líder do movimento. Eu entrei em contato e falei, como ser líder do movimento? O que é? Gerar valor. Não, porque muitas pessoas são obstinadas, elas precisam entender para se tornarem bilionárias. Ninguém se torna bilionário do dia para a noite. É uma construção. Fui pra lá, fiz a imersão Código Secreto da Riqueza, participei alguns dias lá, gravei vídeo com ele falando sobre isso e tudo. E aí eu perguntei pra ele, como que eu consigo estar no palco com você? Ele falou, uma das coisas, se você trabalha com empreendedorismo, vem fazer parte do Instituto Êxito, um instituto que eu criei de empreendedorismo, vários sócios têm. E ele começou a falar ali no evento dele quem eram os sócios. Então, João Kepler, Pablo Marçal, vários grandes, várias mulheres empreendedoras, a Cris Arcangeli, Carol Pfeiffer do Shark Tank, várias mulheres, vários homens. E também tem os empreendedores que estão iniciando. Então, você pode escolher o jeito que você quer se associar, o valor que você quer investir. Você grava os seus vídeos, fica dentro da plataforma gratuitamente para o mundo inteiro que quer acessar e aprender de empreendedorismo. Daí eu falei, eu vou entrar nisso. Fui vendo que era uma estratégia eu fazer parte. Entrei e falei para ele, tô dentro do Instituto Êxito. Tá. As reuniões iam acontecer, aconteceu primeiro online, eu participei, ninguém sabia quem era Gisele, eu era só mais uma associada. Nos últimos dias ia ter a presencial. Eles começaram a convidar pessoas para fazer podcast lá do Instituto, eu participei, e era do Êxito Mulheres. As mulheres, meu Deus, Gisele, aonde você tá? Vem participar com a gente aqui em São Paulo presencial. Eu falei, tô em Curitiba, mas amanhã eu tô aí. E eu pus estrategicamente a gravação para um dia antes, porque eu ia me conectar com elas, mas antes elas precisam saber quem eu era. E a gente sempre tem que pensar nisso, a gente tem que primeiro gerar valor. E daí, eu fui, e como eu tava indo pra lá, eu só mandei, Janguier, já estou no Instituto, amanhã estarei com vocês na reunião de diretores, no coquetel de network. Você topa gravar uma entrevista comigo? Se lá atrás eu falasse assim, nossa, quero conversar com o Janguier, quero entrevistar ele, ele fala assim, quem é ela?
Por que eu vou parar o meu tempo? Pensa a agenda do cara pra falar com ela. Ele só falou, venha no meu escritório mais cedo, que era perto da reunião. Cheguei no escritório, quando a gente ia começar, ele falou assim, onde que vai passar? Ele não estava preocupado, o escritório dele era cheio de publicações nas paredes, ele não estava preocupado com aquilo ali não era. Só que ele queria gerar valor da mesma forma que eu já tinha gerado na vida dele, que eu estava lá, eu vim daqui, fui pra lá. Enfim, fiz a gravação com ele, gravamos e eu fui pro evento. Quando eu cheguei no evento, quando eu comecei a me apresentar como nova associada, as mulheres que já tinham me visto no podcast, é ela! Acabou, a gente começou a conversar e tinham grandes empresários. Se ali eu tivesse algum projeto para apresentar, eu poderia chegar a me apresentar, seja para algum investidor, para alguma startup, alguma coisa, já apresentar um projeto. Eu fui ali só primeiro para conhecer. O que eu fui? Analisar o cenário. Então, hoje, estar no WhatsApp, um grupo de WhatsApp com grandes empresários, eu não vou ficar ali mandando mensagens aleatórias, falar, curte meu post, veja o que eu faço, não. Qual a estratégia de aproximação, gerar valor, para daí ter resultados? Então, ali foi um grande aprendizado. Legal. Ele, bilionário, fazendo o que faz, a correria do dia a dia, e ele parou para fazer essa entrevista comigo. Não estava preocupado se era uma pessoa que assistia, se era 100, se era 100 mil. Incrível, incrível. O Gi, olha só, eu tava ouvindo a tua história, eu tava lembrando de que tem muita gente na internet hoje fazendo conteúdo e talvez a maioria dessas pessoas não tenham realmente alguma coisa para entregar de valor, né? Ouvindo tudo que você comentou, essas dicas, esses hacks que você falou, eu fico pensando, até numa pesquisa que saiu recentemente aí, ela mostrou que, é uma pesquisa do Google Trends, né? Uhum. Cresceu 300% o número de pessoas procurando por viver de marketing digital, trabalhar com marketing digital no último ano. E, na tua opinião, você tá nesse meio hoje, na tua opinião, o que diferencia essa pessoa que tem alguma coisa para entregar, uma pessoa que só quer abraçar uma oportunidade ali? O poder de conexão. Porque de nada adianta. E você que trabalha com isso, né, sabe as ferramentas e tudo para o marketing digital. Só que o marketing digital é muito além de você olhar. Eu poderia hoje chegar e falar assim, olha, aprendi tudo sobre água. E aí eu venho aqui na minha internet, faço publicações, gero uma estratégia de lançamento e gravo vídeos falando da água alcalina e tal. Criei uma água aqui, ó, é só que você tem que tomar nesse copo e faço um lançamento e crio. Tô falando de um produto. Agora, quando a gente fala de pessoas, é cada vez mais. O que eu tenho de valor para outra pessoa falar assim, eu quero fazer parte daquela tribo? E quando as pessoas entendem isso, e já trazendo até de experiência dos grandes, até da outra pergunta que você fez, é isso, é pensar. O que eu posso gerar de valor na vida das pessoas? Porque o marketing digital é excelente, é uma excelente ferramenta. A gente sabe o quanto de ferramentas que tem dentro do marketing digital. Porque daí também tem vir para a questão de o que é o marketing digital. A gente não vai ficar aqui definindo o que é, porque o especialista é você nisso. Mas é pensar de quais ferramentas, de nada adianta você ter, e daí volta, um bolo. De nada adianta você ter tudo lindo e maravilhoso, colorido, e quando você senta na frente de uma pessoa, de um especialista, ele trata mal alguém. Quando você senta na frente de uma pessoa, você fala assim, nossa, não era tudo aquilo. Por quê? Porque as copies, ele só tava lendo as copies, ele só tava lendo ali, era um copywriter que tava fazendo as coisas dele, não é nem ele que publica. As artes são lindas e maravilhosas, mas e a pessoa? E é isso que te leva ao próximo passo, ao próximo nível e vai continuar. O marketing digital, mesmo que ele exista há pouco tempo, como que eu consigo me manter ali dentro? Eu trabalho com marketing digital, mas eu não sou, não tenho números assim que você fala assim, nossa, são números estrondosos. O meu faturamento no digital não é ainda nem perto de onde eu quero chegar, que eu sei que eu vou chegar. Só que eu tô criando essa base. E nessa base, nessa construção de crescimento, gerando esse valor para daí sim, com as ferramentas certas, com o conteúdo certo, fazer com que as pessoas primeiro se conectem com a Gisele. E se é através do Instagram, se é através do LinkedIn, da plataforma que for, primeiro as pessoas me conheçam, entendam que eu posso gerar valor na vida delas e depois elas podem comprar, e aí depois elas podem estar dentro de um produto meu, dentro de um serviço que eu ofereço, dentro de empresas. Tanto que um dia eu fui fazer uma apresentação dentro de uma empresa no interior do Paraná, e quando eu fui lá, eles falaram assim, Gisele, a gente não sabia que você fazia isso.
Por quê? Porque eles me viam na frente da TV, gravando ali. A Gisele do Instagram, né? As publicações mais voltadas pro feminino. E eram vários diretores, várias diretoras ali. E eu tratando eles mais formal e fazendo coisas, apresentando diferente. E eles falavam, essa Gisele a gente não tinha visto ali. Eu falei assim, sim, porque aqui eu tenho que mostrar eu mais na essência, contar mais o que eu faço, fazer com que as pessoas se conectem comigo. Só que eu sou a mesma Gisele, no offline, no online. Como que a gente consegue traduzir isso? E daí que vem. Você não adianta criar um personagem, querer falar assim, aqui eu tô falando com você assim, pega e fala, oi pessoal, não é a mesma característica, eu vou ser sempre a mesma, que eu tô aqui, mesmo que a minha publicação seja voltado mais para as mulheres, mas quando eu tô numa reunião de negócios, eu não tô numa reunião de negócios de blazer rosa, por exemplo, porque daí vem uma outra coisa, tudo comunica. Eu já me especializei, já estudei muito sobre linguagem corporal das mulheres, por exemplo. Como assim, Gisele? O que isso tem a ver com a sua carreira, com a comunicação? Porque eu ensino como que você, mesmo que seja numa negociação entre homens, você consegue mostrar as características que você tem positivas, mas falando assim, de características de negócios, do que você quer falar. Qual é o assunto que você quer tratar naquela reunião? E aí sempre mostrar o teu profissionalismo ligado a isso. E daí você deu uma pesquisa, um dado, e eu vou dar um outro muito interessante, que o que é? As mulheres são as que mais abrem empresas. Mas você vê nas pesquisas, tem pesquisas disso. O problema é que as mulheres mais fecham empresas com menos tempo. Por quê? Porque elas não dão conta de toda essa gestão. É porque ela tem filho, tem casa. Pode até ser, mas você não sabe se comunicar. Se quer falar demais, quer falar dos projetos, às vezes você não sabe se comunicar e não é só o que sai da sua boca. Eu falei dessa questão de linguagem corporal, o que é? A forma em que você se veste, a forma em que você conversa, a forma em que você se comunica, a forma em que você chega numa conversa. Tudo impacta na nossa comunicação. E quando a gente vai lapidando, vai aprendendo, né, essa questão do carisma, de não é só porque você está sorrindo, o que você tem a mais. Então, quando eu falo dentro da minha rede social e vou num evento, numa reunião de diretoria, por exemplo, que as pessoas falam, nossa, Gisele, e eu falo assim, pois é, a gente tem que aprender a estar em todos os lugares. Impressionante. Legal demais, Gi. Gi, eu adorei nosso papo aqui. Foi incrível. Eu queria que você deixasse um último insight, uma última dica para quem está ouvindo a gente aí e quer melhorar a comunicação, quer chegar em outros patamares, em outros lugares. Fala para eles aí. Quanto mais clareza você tiver e mais certeza de onde você quer chegar, vai ser mais fácil de você comunicar o que tem dentro de você. Começando de volta com a questão de qual é o propósito que eu tô aqui. Por que eu levanto todos os dias? Independente do negócio que você for oferecer, do tamanho do negócio, do valor que vale aquilo ali, primeiro você tem que mostrar para as pessoas o valor que você é. As pessoas vão primeiro comprar você, vão primeiro comprar a sua comunicação para depois comprar o seu negócio. Você pode vender uma água de R$1 como uma água de R$100. A gente tem aqui a diferença na nossa mesa. Para você que está ouvindo não está vendo, mas eu tô aqui com um copo e você tá com uma água. Qual é o valor dessa água e qual é o valor dessa água para você e para mim? A mesma coisa. Então a gente parar e pensar. As chaves que a gente tem para abrir várias portas, mas primeiro a gente tem que abrir de dentro para fora. Eu primeiro tenho que acessar as pessoas com quem eu sou, com a minha essência, e depois eu consigo mostrar para elas o valor do meu negócio. Incrível. Obrigado, Gi. Como é que a gente faz para te seguir no Instagram? Dá suas redes sociais aí pra gente. @Gisele Suardi, Gisele com 2 L's, Suardi, Suardi. E eu desejo que todos vocês surfem as suas ondas, criem as suas oportunidades e comecem a prestar atenção que tem oportunidades mais perto do que vocês imaginam e portas só encostadas. Algumas estão até enferrujadas já, só esperando você pegar a chave e abrir e conquistar o mundo com a sua voz. Legal demais, legal demais. Gi, obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Foi incrível ter você aqui. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Vocês vão poder ouvir esse podcast aqui no Spotify, em todas as outras plataformas de streaming também. Um beijo para todos vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.